nono, que na verdade foi esse que tá, essa historinha que está aqui no slide. Só que na minha confusão, eu achei que eles tinham errado a grafia, eu nem me toquei que eram 2 Luíses diferentes, né? Então, esse Luís XI não é o Luís que falava com Kardec. Esse daqui é outro Luís, tá? O Luís que falava com Kardec tem aqui da FEB do Paraná, né? Fala que ele foi canonizado pela Igreja Católica em 1927, adquiriu renome soberano, tal. Assim, de forma resumida, ele foi uma boa pessoa. Pelo que eu li da história dele, Luís IX foi um cara que desde o começo era bondoso, todo mundo gostava dele. E isso tem muito a ver com a forma como ele se expressa, né, com o Kardec depois. Sobre o Luís XI, que não é o mesmo, aí a Ariane pode falar um pouquinho melhor. Então, essa Hermance Dufour, ela era médium quer dizer, que atendia Kardec e também outras pessoas. Um dos espíritos que ela fez, e ela fez, entre todas as psicografias que ela fez de 3 pessoas. A do São Luís, a do Luís IX, não, aliás, São Luís, que foi o Luís IX, o Luís XI, que é esse que a gente está falando aqui, 11º, e da Joana d'Arc. Uhum. E esse do Luís XI, ela fez, em 15 dias, parece que ela fez um calhamaço enorme, dizem eles. E disseram que mais para frente iriam publicar, e isso ia constar como dado histórico que ele falou lá, porque ele falou algumas coisas que a gente não sabia. E outra coisa também que é interessante nessa história é que ele morreu em 1400 e não sei quanto, quase 1500, 1490 e poucos. E ele lembra de detalhes pequenininhos de 500 anos atrás, seria 400 anos atrás, porque ela recebeu a psicografia em 1860, 50. Então isso é curioso. E o livro do São Luís, que ela, não sei se foi publicado, mas o da Joana d'Arc foi, né? O São Luís foi em algumas partes. E outra coisa também, pela senhorita Dufour, que o Kardec recebeu a intuição de fazer a revista espírita. Eu achei interessante trazer isso para a reunião, já que a gente está estudando a revista espírita. Então, ele que deu a intuição e deu o nome Revue Spiritisme, não sei como é que fala direito. Mas é Revue... É isso aí, Revue dos Espíritos. E ele que deu o nome e deu que ele tinha que começar. É esse o detalhe. Legal, maravilha. Vou seguir em frente, então. Mais uma coisinha só. São Luís não fala só com essa médium. Outros médiums, ele fala com outros médiums também. Os outros médiums recebem mensagens dele, não é só a senhorita Dufour. Sim. Aliás, isso que você comentou é interessante, porque eu estava lendo esses dias um comentário de Kardec no livro dos médiuns, né? Que essa é uma característica de um médium, assim, um bom médium, como ele dizia, né? Não existem espíritos exclusivos que falem só com ele, né? E um bom médium, ele vamos falar, recebe comunicações de vários espíritos, né? E também o mesmo espírito pode se comunicar com muitos outros, desde que haja ali uma afinidade, né? Que é o que eles sempre buscam. Exato. Certo? Tá. A fatalidade e os pressentimentos. Esse aqui vai dar um pouquinho o que falar hoje. Eu fiz ele bem ponto a ponto para a gente não perder nada aqui. Então, fatalidade, que vem do latim fatalitas, fatum, destino, aquilo que é inevitável. Então, tem muitas pessoas que acreditam, né, que a gente tem um destino e que a gente não pode sair nada nesse destino. E se a gente sofre coisas boas ou coisas ruins, tudo tem a ver com esse destino, como se fosse uma coisa assim, muitos dizem, né, escrita por Deus. Aqui Kardec fala, né, que seria a negação, ele transforma o homem numa máquina sem iniciativa e livre-arbítrio e sem responsabilidade, por consequência, né? Porque se alguém dita o nosso destino, eu não tenho... Por que eu vou ter responsabilidade se eu só estou seguindo o que está escrito, né? Seria uma negação total de toda a moral que o Espiritismo vem trazer.
Kardec termina aqui. Segundo a doutrina espírita, escolhendo sua nova existência, o espírito pratica um ato de liberdade. Eu achei isso aqui muito interessante, né? Um ato de liberdade. Os acontecimentos da vida são consequência da escolha e estão em relação com a posição social da existência. Então, tanto antes de encarnar, ele faz um planejamento, nós escolhemos o gênero de provas, de expiações, e isso na semana que vem vai ser muito legal, mas deixa eu me conter aqui. E, inclusive, durante a vida, as nossas ações geram também consequências, geram dificuldades ou facilidades, né, conforme a gente vive. Isso daqui está em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é uma brochura que Kardec fez, né? Tipo um resuminho. Opa, esse slide aqui ficou errado. É porque eu ia pôr essa imagem aqui e eu acabei esquecendo que eu não arrumei ela. Desculpa aí, gente. É porque esse daqui é o náufrago, né? E esse artigo da fatalidade é porque o náufrago lá ele nasceu com base na história de um cara que tinha se naufragado por 6 a 7 vezes já. E o que ele está perguntando aqui atrás é: por que é que eu vivo passando por isso e eu me salvo todas as vezes, enquanto outros perecem, inclusive pessoas de bem? Tinha freira lá no meio que estava indo para fazer missão em outros lugares lá e morreu afogada nessa última vez, né? Aí eu parafraseei algumas perguntas e respostas para a gente ir elaborando. Vocês me interrompam, por favor, tá? Conforme for querendo falar. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo? E quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Ou seja, se eu estou em risco de uma pessoa estar querendo me balear, né? E aquela pessoa erra, essa pergunta está inclusive no Livro dos Espíritos, é um espírito mau que está dirigindo aquela pessoa para me balear? Ou de repente um acidente de trânsito, né? Talvez encaixe mais nesse caso aqui. E quando eu escapo, é um espírito bom que está desviando esse acidente de mim? E São Luís, que é o bom São Luís aqui, responde, né? Quando um espírito se encarna, ele escolhe uma prova. Escolhendo essa prova, ele cria uma espécie de destino que ele não pode conjurar, ele não pode fugir desse destino, falando a grosso modo, tá? Eu acho muito interessante, parece que é uma didática espiritual, eles fazem a gente questionar, né? Porque eles falam coisas que você se pergunta e parece que em seguida eles dão uma resposta melhor, né? Então a gente não poderia sair assim desse destino. Por quê? Porque antes eu escolhi alguns gêneros de provas. Contudo, ele reitera aqui, a gente conserva o livre-arbítrio sobre o bem e o mal. E o espírito é sempre livre, autônomo, para suportar ou rejeitar aquela prova que ele escolheu. Vendo-o fraquejar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar a sua vontade. Então aqui o que eu entendo é, eu escolhi que eu vou passar por um acidente grave, por mais que isso seja doloroso fisicamente, até parece uma tragédia, para mim como espírito, que do outro lado vejo em muito maior extensão do que aqui, eu entendo, isso é importante, que aquilo para mim vai ser útil, de acordo com meu grau de adiantamento, as minhas decisões, minhas concepções, né? E quando chega esse momento, pode ser que eu tenha um pressentimento, né? Uma coisa instintiva, como ele vai dizer adiante, e eu posso querer fraquejar, eu não quero passar por aquilo porque eu sei que vai ser difícil. Então um bom espírito vem em meu auxílio. Alguma? Eu vou fazer uma colocação. Sim. Ainda não vou entrar exatamente nesse assunto, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa, para a materialidade. Tá? A gente costuma ver no movimento espírita, ou mesmo no nosso conhecimento, a gente tem uma dificuldade de entender que a gente é um espírito e que essa aqui é só mais uma vida.
E o importante é o espírito. Tem aquele pressuposto do espiritualismo, não do espiritismo, né? Que a pessoa é espiritualista quando ela acredita na alma e acredita em Deus. E que a alma é mais importante que o corpo. E isso é verdade. Pelo menos no espiritismo a gente aprende isso também, né? Então, eu noto que as pessoas elas são muito focadas no espiritismo em querer desencarnar e manter as mesmas coisas que a gente tem na vida, né? Eu continuo amando os meus filhos, a minha mãe foi minha mãe, eu vou poder transitar por onde eu transitei, eu pego o ônibus, tá? Eu quero que lá no além eu tenha o aerobus, eu tenha um ônibus ectoplásmico, tenha isso. Assim, a gente quer muito a materialidade em todo o planejamento, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque quando a gente é espírito, a gente traça planejamentos para a evolução do espírito, não para a evolução daquela personalidade que o espírito vai encarnar. Sim. A gente agora está espírita nessa encarnação, cada um aqui teve suas vivências, teve uma infância, teve um pai, uma mãe, teve amigos, profissão, mas a nossa vida não é isso, a nossa vida é lá no espírito, né? Então, quando a gente olha a questão da fatalidade, é um planejamento do espírito. Parece que a gente não teve o livre-arbítrio aqui, mas quem escolhe é o espírito, não a pessoa aqui. Aqui a gente justamente passa para obedecer. Obviamente que se a gente não tivesse feito o planejamento, a gente não passaria por isso, porque a gente tentaria fugir das coisas ruins. Sim. A gente tenta fugir das coisas ruins mesmo estando encarnado, né? Então, na verdade, o que importa é o que o espírito quer, não o que a pessoa quer aqui na Terra, né? Então, aos pouquinhos vamos conversando, para não me entender. A Lu fez uma pergunta lá, eu vou colocar na tela. Minha tela está pequenininha, deixa eu aumentar rapidinho aqui. Isso. Mas se você escolheu passar por esse sofrimento, qual a relação da família sofrer junto? Alguém quer comentar? A família toda sofre junto, tá? Porque a família escolheu. Não, de novo a questão da materialidade. A gente tem vários espíritos que são chegados a nós. Umas vezes eles vêm como filho, outras como nora, outras como primo, outras como mãe, outras como amigo, outras como patrão, né? Mas no caso de alguns espíritos escolher, vamos supor, a prova da pobreza, eles vêm todos juntos naquele barraquinho, todo mundo junto. Não foi um espírito que arrastou, foi uma combinação dos espíritos em vir junto para se apoiarem, né? Ninguém foi arrastado, foi uma decisão coletiva. O Alberto usou uma palavra certa, assim, muito, muito boa aí nessa explicação, porque ela fala assim, mas se você escolheu passar por esse sofrimento, o espírito ele não está pensando se é sofrimento, ele está pensando em se melhorar. Aquilo pode ser visto para a gente como um sofrimento em vida, mas não é uma prova. Porque às vezes você combina, você não vai passar tudo comigo? Vou. Até no sofrimento, até na fome, você vai passar a vida comigo? Vou. Então a pessoa está indo na vida com a fome. Assim, eu entendo assim, né? Está vindo fazer a sua existência justamente para passar aquilo junto, para eles se entenderem melhor e poder prosperar melhor, sei lá. Assim que eu vejo. Então essa palavra prova, eu acho que é muito melhor do que sofrimento. Sim. Legal. Sim. Prova é muito pior que sofrimento, né? Até porque com a prova, a gente, como é que eu vou dizer? A gente tem não é como mudar, é como encarar a situação. Sofrimento é sofrimento, tu tá sofrendo e pronto. Prova é aquela velha história de dar o limão e fazer uma limonada. Ou seja, a pessoa ela veio como provação de vir, vamos supor, deficiente físico.
obviamente que ela vai passar por muitas frustrações e por muitos, como é que eu vou dizer, problemas por ser deficiente físico, muitas privações é a palavra, por ser deficiente físico. Mas a maneira como ela encarar e a maneira que ela pode fazer 1001 coisas por ser deficiente físico fica por conta do livre-arbítrio dela. Ou seja, ela aproveitar ou não a encarnação. Mas a aprovação de vir como deficiente físico, ela escolheu. Né? Exatamente. Isso, tem que ver a existência como uma aprovação e não como um sofrimento. Tudo que a gente tem que passar é sofrimento e coisa ruim. Não, é uma aprovação. Assim que a gente tem que ver. Sim. Eu até acho que a gente vai acabar falando mais disso na semana que vem, mas até essa questão das nossas escolhas, elas vão amadurecendo, né? Porque quando a gente não entende bem essa mecânica, a gente acaba fazendo escolhas até ruins, às vezes por muita culpa, por não entender, a gente escolhe provas que são muito, muito maiores do que a gente poderia, né? Que trazem muitas dificuldades, que a gente acha que vai conseguir, mas não consegue. O que eu quero dizer é que a gente pensa muito ainda só em dificuldades, e as dificuldades ensinam, mas conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo também que a gente pode escolher também, como que eu posso dizer? Eu não diria facilidades, mas coisas que vêm para ajudar a gente, né? E não só para colocar dificuldade. Não acha? Justamente. Tem uma pessoa que eu atendo, né? Que olha só, são um pai e uma mãe e 3 irmãos. Um deles é deficiente visual, ele é cego. Eu gosto de utilizar a palavra cego, para mim não ofende em nada. Tá? E olha só, das 5 pessoas, tá? Ele tem direito a receber uma pensão do governo por ser deficiente. As 5 pessoas que moram com ele vivem da pensão do cara, que deve ser uma miséria. É uma família bem pobre. Tá? Só que, por incrível que pareça, de todos eles vivendo essa provação de conviver com um deficiente e mais a pobreza, a única pessoa que, assim, que faz atividades ainda é o cego. Ele mantém um rádio na TV, ele mantém um pequeno canal de ensinar os recém-cegos as primeiras atividades como cego, orientação, porque ele mora num lugar muito afastado. Então ele quis fazer esse canal para quem não tem acesso aos centros das grandes cidades. Então, ou seja, além dele viver com aquilo, ele ainda faz coisas para expandir o universo dele. Já os 2 irmãos deles, pai e mãe, né, entregues ao alcoolismo, a não querer fazer nada. Bom, para ter uma ideia, os 5 vivem de uma pensão que deve ser um salário mínimo, pouco, eu também não sei e não vou perguntar. Toda vez que eu atendo, nunca quero perguntar, né? Mas é justamente isso aí. Ele passa pela provação de vir deficiente e a família pela pobreza, só que ele é o que está expandindo o universo dele. Muitas vezes, se ele não fosse deficiente, às vezes, se ele não fosse deficiente, talvez ele se entregasse, que nem os irmãos dele, a não fazer nada na vida, né? Mas, enfim, as provações para nos jogar para frente. É o famoso pontapé na bunda que toca para frente. Tem outra questão aqui que a gente vai ter que falar, eu vou citar ela aqui rapidinho. Troca a telinha, põe aqui. Mas não pode ser um karma também nascer deficiente por um suicídio em vidas passadas? Aí não é uma escolha? Silmara, eu achei muito importante falar sobre isso porque karma não faz parte da doutrina espírita, tá? A moral espírita, a moral que os espíritos trouxeram através de Kardec, ela demonstra que as vidas são, como a gente está falando aqui, oportunidades e provas, às vezes muito difíceis, mas que nós escolhemos, tá? O karma, ele remete a uma coisa de pagamento de dívida, né? Como se tivesse um Deus ali atrás te cobrando, porque você errou, então agora você vai, por exemplo, chutou cachorro, na próxima vida você vem sem uma perna, né?
E as coisas não acontecem dessa forma, embora o espírito que acredite nisso possa pedir, possa planejar vir sem perna, porque ele acha que assim ele não vai chutar cachorro, falando de uma forma muito simples, né? Mas é tudo questão de escolhas, tá? Alguém quer... complementando um pouquinho, Paulo, e discordando um pouquinho, né? Mas pra gente, se fala muito em provação e expiação, né? Expiação seria isso, a pessoa, como é que eu vou dizer, feriu muitas pessoas, feriu outras nos olhos, vir cego, pode ser uma coisa compulsória, mas eu acredito, tá? Eu não acredito que essa expiação seja inexorável. Eu acredito que ela teve outras, antes dela vir cega por ter dado um tiro em alguém nos olhos, eu acredito que ela teve chance de cuidar de um cego ou de ser um enfermeiro e cuidar de muita gente para não precisar dessa expiação. Eu prefiro acreditar, isso é crença, tá? Porque na doutrina espírita tem as duas coisas, provação e expiação. Eu prefiro acreditar que a maioria das coisas são provações, não expiações. Eu acredito que antes de acontecer a expiação, houve diversas oportunidades, né? E também vamos sempre lembrar um pouquinho que o movimento espírita, essa maioria dos livros, atribuem muita coisa ruim a suicida. Tudo é suicida. Sim. Se o cara veio anão, é porque ele se jogou de um prédio. Se o cara veio sem as pernas, é porque ele pulou numa piscina para se matar. Tudo muito ao suicídio, né? Que é uma coisa que também deve ser revisto. Isso aí não está na doutrina espírita, esse Sim. tipo de situação. Mas, em compensação, na literatura, é um Deus acuda, né? Sim. Eu achei importante a gente falar, porque como até a Lu falou aqui, né? Eu não tinha essa visão dos sofrimentos, como é bom entender as situações. E realmente é bom, porque eu falo para todo mundo, eu comecei a entender o espiritismo faz 2 anos, e eu nasci dentro da doutrina espírita, mas antes disso, em 2019, eu passei por uma depressão bastante assim, severa para o meu modo de ver, por causa de coisas bobas da vida, por não ter esse entendimento, porque a gente cai naquele negócio de por que eu estou sofrendo isso, é tudo comigo, e a gente não consegue fazer uma avaliação mais fria, né, disso tudo, de ver o que a gente está fazendo também nessa vida, né, que também gera consequências, e de encarar com um pouco mais de calma, né? Isso aí. Tem um lugar que eu li aqui no Livro dos Espíritos, agora não vou achar, mas que ele fala justamente isso. A gente não vai ter aprovação, expiação e expiação se a gente não conseguir carregar. Ou seja, aquilo que a gente combinou antes de encarnar, a gente consegue fazer. Ele fala assim mesmo, nas minhas palavras, né? Eu vou falar, é uma desculpa. Você pôr a culpa que o destino não quis. É muito mais fácil colocar a culpa no destino do que colocar a culpa em você, que você não aguentou a expiação. Como você falou do rapaz, que o paciente, o Alberto falou do paciente dele cego. Poxa, ele está dando um banho nos parentes dele, porque ele que tinha que ser coitadinho, ele está sustentando todo mundo e está abrindo os horizontes dele. Então, ele está fazendo suco uma limonada mesmo, o limão é limonada mesmo, não está estragando a vida dele. Então, a gente tem que trazer a responsabilidade para a gente. Sim. Você, Paulo, passou por uma depressão, por uma coisa assim que você está contando agora, assim, uma parte da culpa de você estar assim era você mesmo, né? Sim. Assim, se eu tive alguma dificuldade na vida ou estou passando por alguma, a culpa é minha também. Então, os outros são, mas a culpa é minha responsabilidade. Sim. Só para seguir em frente, mas porque a gente entrou aqui, o que eu quero dizer para todo mundo que está assistindo e ouvindo esse vídeo, por favor, gente, a gente precisa tirar isso de dentro do meio espírita, que é uma certa mania que muita gente ainda tem, de olhar para as outras pessoas e como o Alberto falou, né? Fulano que está lá na avenida, que anda louco lá, é porque na vida passada ele fez isso. Gente, não interessa para a gente o que ele fez na vida passada.
O que interessa a gente é nós olharmos para dentro de nós e quando a gente tem a possibilidade de auxiliar, a gente auxiliar de verdade, com caridade, sem ficar... É uma forma de ficar julgando os outros, né? Um pouquinho afasta as pessoas, né? Isso. Com certeza. Totalmente. A gente olha... claro que a maioria do pessoal sente pena. E quem é espírita, não. A pessoa está passando por isso porque fez aquilo. Gente, a gente não tem como saber se é expiação ou principalmente provação. A gente não tem Sim. como saber. O que cabe nós é sermos solidários. Da mesma Sim. forma que aquela pessoa tem as provações dela e precisa de ajuda, a gente também. A gente, muitas vezes a gente tem casa, comida, tem trabalho, mas a gente escolheu isso justamente para a gente fazer mais, né? Sim. A gente pode fazer muito mais que os outros. Exatamente. Gente, só assim, antes de acabar, se o assunto fatalidade for acabar, só vamos dar o número das questões do Livro dos Espíritos. É 8. Qual o número que eu falei, eu botei hoje no grupo? Era... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas não vai acabar não, tem bastante coisa ainda. Para quem for ver o vídeo, já ir na questão, porque ali está muito bem explicado a questão da fatalidade. Obviamente que sempre pode ter dúvidas, mas ali Kardec foi muito didático. Pode falar. 852, 851. até não sei qual. 851 a 867. Desculpa. Isso, então tá. Título Fatalidades. É muito bem explicado e durante a Revista Espírita vai vir esse assunto diversas vezes. Então, sim, pessoal, podem daqui uns tempos sempre procurar no canal que vai ter sempre esse assunto. É verdade. Bom, mas ainda tem coisa aqui. Aí a gente ia continuar. Um espírito mau, isto é, um espírito inferior, mostrando-lhe exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. O que eu entendi daqui? Eu tenho que passar por um acidente grave. Eu posso querer sair, eu não quero mais passar, eu estou ficando com medo porque eu estou pressentindo, mas isso é bom para mim. Um bom espírito tenta me conduzir para que sim, eu passe por aquilo, por mais que seja complicado. E enquanto que um mau espírito, um espírito inferior, poderia me fazer exagerar aquele perigo para que eu me afaste daquilo que seria bom para mim. Foi isso que eu entendi daqui. Pois tá meio engraçado a forma como tá ali, né? Mas, tipo assim, tu precisa passar por uma ponte. A ponte está quebrada no meio. Mas tu acha que tu é bom equilibrista, tu vai conseguir passar. O espírito mau, ele vai tentar te dissuadir, tu não consegue passar aquela ponte. Então, ele é um espírito mau porque ele vai tentar, tu sabe que consegue, tem um espírito bom que acha que tu consegue, mas aquele espírito mau vai te dizer que não. Tu tá desempregado, tu teve uma ideia de vender pastel de camarão, tá? Tu sabe que a tua receita de camarão é boa, tu sabe fritar, tem tudo para dar certo, tá? Só que precisa de trabalho. Então, antes de tu tomar a iniciativa, vem aquele espírito mau e diz, não, tu vai tomar prejuízo, não faz, fica aí, tu tá recebendo o bolsa isso, o bolsa aquilo, não vai te meter a fazer pastel, vai sujar tua mulher vai brigar contigo que vai ter cheiro de gordura em casa. Então, assim, no caso desse texto, eu acredito que quando a pessoa tem uma boa iniciativa, ocorre algum risco calculado, o mau espírito atormenta para ele não fazer, provocando o insucesso ou a falta de iniciativa. Foi o que eu entendi dessa parte ali, né? Porque as influências dos espíritos maus nós vamos ter a vida toda, tá? Bom, eu não gosto de coisas assim, de citar coisas religiosas, mas até Jesus foi tentado, né? Então, que dirá nós? Nós sempre vamos ter os espíritos maus perto de nós e um bom, pelo menos, dizendo o contrário, né? Só mais uma questãozinha. Muita gente se diz sensitiva, se diz médium esponja, se diz um monte de coisa, porque veio uma pessoa com energia ruim e eu fiquei com dor de barriga, fiquei com dor de cabeça. Gente, isso não existe, tá? Porque toda pessoa
tem espíritos maus ao redor. Ao nosso redor agora, de nós três, eu não estou vendo nada, tá? Mas tem vários espíritos falando coisas para a gente voltar atrás, para a gente não fazer, para a gente não continuar, para falar coisas erradas para o público, tá? E, então, sempre estaremos com espíritos maus ao nosso redor. E um bom, que é o nosso anjo guardião, nosso espírito bom, ou coisa assim. Então, esse negócio do médium esponja, veio fulano aqui, conversou comigo, me deu vontade de vomitar, me deu enxaqueca. Não, isso não existe. Espírito mal tem por tudo, tá? Fazendo só uma observação, uns vídeos atrás, acho que uns 3 ou 4, explica o que é espírito mal. Não é aquele espírito ruim pra caramba que passa perto de todo mundo. Tem os espíritos que são quase bons, né? Então, às vezes, são esses espíritos também que estão perto da gente, que estão, sei lá, uma pessoa que só gosta de tomar uma cerveja, um espírito assim, né? Vamos dizer, mais tranquilo. Sim. Não existe usado com açúcar. Malvadão. Não existe só espírito malvadão. Sim. Tem os malvadão também, tá? Os invejosos. Tem. Né? Mas a maioria... A maioria é que nem nós, assim, água com açúcar, né? Não pode nem bem nem mal, né? Sim. Só enche o saco. Que nem nós. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Eu já vou responder a Lu, eu só ia falar. O que eu entendi daqui é que, assim, seria quase que uma quebra de paradigma, porque a gente pensa assim, me livrei de um acidente, então foi um bom espírito, foi Deus que me livrou. Quando parece que é como se assim, o acidente deveria acontecer porque seria bom para mim, eu havia planejado aquilo. E o mau espírito começa a me dar intuições para que eu desvie daquele caminho e não sofra aquilo, ele exagera aquele perigo, para que eu tenha medo e não continue em frente. Não sei, parece um pouco estranho, mas foi isso que entendi. Olha só, tá? A pessoa toma umas cachaça e sai dirigir e bate o carro, tá? Ela foi imprudente. Tá? Uhum. Será que a aprovação ela bateu o carro ou a aprovação é a imprudência? Mais ou menos cercado nesse teu comentário, né? Porque a gente fica um pouquinho em dúvida, né, gente? Porque o que é o cara, de novo o cara que queria vender pastel de camarão, né? Mas o molho dele não era muito bom mesmo, ele não sabia fritar direito, ele foi lá e ele começou a vender os pastéisinhos dele, mas não deu certo o negócio. Tá. Será que foi o que é mais provação? Não ter dado certo ou a imperícia dele em fazer? Sim, entendo. Teoricamente, mais a imperícia, né? Mais a imperícia, né? É uma coisa bem reflexiva, né? Que a gente foge do nosso conhecimento, pelo menos do meu entendimento, ainda foge um pouquinho, né? Sim. Lá no fim dessa explicação dele, ele vai falar sobre isso, a intuição e se é o espírito que assoprou no ouvido, né? Uhum. Vai falar também. Sim. Entendi. Tá. Eu vou tentar seguir em frente, então, senão a gente não vai conseguir nem terminar esse assunto. É tanta coisa. Fala da viga, lembra? Se a viga vai cair na cabeça... Não posso falar. Eu só ia falar da Lu aqui. Ela perguntou, né? Mas como é que eu diferencio quando são os espíritos maus falando com a gente, né? Teve uma vez que uma pessoa falou assim, né? Que a gente consegue, se a gente prestar atenção, a gente consegue ver na nossa cabeça o que se passa dentro da nossa cabeça. Muitas vezes a gente não está muito, muito atento a isso. Quais são os pensamentos? Quais são os pensamentos que partem de mim? Quais são os pensamentos que às vezes vêm até com o nome em terceira pessoa, né? Paulo, vai lá e tira a satisfação porque você é melhor do que isso. Às vezes vem até em terceira pessoa, né? Então eu penso assim hoje, né? Que é a gente começar a prestar atenção em como andam os nossos pensamentos, não deixar a cabeça ficar solta assim, entrando por caminhos escusos, né? Por assim dizer. Tem linhas de pensamento que são sugeridas, uma lembrança às vezes que a gente estava nem pensando naquilo e essa lembrança conduz a gente para um outro caminho e de repente a gente está de novo naquela situação que deixa a gente aborrecido e tal coisa assim, né?
Gente, em relação a essa pergunta, eu não vi entrar essa pergunta, né? Depois a gente tem que escrever, porque eu acho que foi no momento que caiu, né? Gente, existe um princípio, tá, doutrinário. A gente, todo momento, é influenciado por espíritos bons e espíritos maus. Todo tempo. Não cabe, repito, não cabe a nós saber qual que é o ruim, qual que é o bom, tá? Quem deve decidir o que fazer é a nossa consciência, porque a gente só evolui quando a gente decide pelo bem. Por isso a gente não consegue definir qual que é a boa e a ruim, tá? Isso é verdade. Então, esse é um princípio básico do espiritismo. Nós evoluirmos através do nosso livre-arbítrio, utilizando a nossa consciência, que estão gravadas as leis naturais, tá? Então, esse negócio, como é que eu vou saber qual que é? Doutrinariamente, isso aí não pode, porque se tu souber qual que é o espírito, é verdade, tu não vai estar se decidindo. Muita gente pede, mas eu queria falar com o meu mentor, eu gostaria de pedir para ele esclarecimento. Não, gente, teu mentor, ele não pode falar contigo. Ele tem que ser que nem o pai que vai para a escola e fica atrás da árvore, vendo a criança entrar, ver se ela entra direitinho. Assim que tem que usar o mentor. Porque o que tu decidir de bom vai ser tu que vai evoluir, que foi tua consciência, tá? Sim. Essa é uma pergunta muito comum. Como falo com o meu mentor e como eu defino quem é bom, quem é ruim. Se tu definisse, tu não evolui. Pronto. Verdade. Legal. Então ficou respondida também a última pergunta que ela fez ali sobre essa questão aí toda. Ele continua. Quando um homem está para se acidentar, parece que o livre-arbítrio então não vale de nada, porque eu tenho que me acidentar. Então, se eu vou me acidentar, é um mau espírito que provoca o acidente e ele é a causa desse acidente? E no caso em que eu escape do acidente, do perigo, é um bom espírito que veio nesse auxílio? E ele responde, só um momento, não, tá certo aqui. Os bons ou maus espíritos não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, segundo sua natureza. O acidente está marcado no destino, segundo aquelas escolhas passadas. Quando a vida é posta em perigo, é sinal que eu mesmo desejei isso, a fim de me desviar do mal e de me tornar melhor. Então a pergunta do náufrago lá, que naufragou 7 vezes, pode ser que se encaixe nisso, além do fato de que ele está no mar o tempo todo, e isso já aumenta muito o risco dele naufragar, também pode ser o caso de ser alguma coisa que está ali chamando ele para se modificar pelo perigo, mas ele está passando e não está, que é o que ele fala aqui, né? Que quando a gente escapa do perigo, se a gente está nessa, eu até grifei aqui, se a gente está sob essa ação mais ou menos forte de bons espíritos, eu vou refletir talvez um pouco mais para me tornar melhor. Se eu estou sob a ação de maus espíritos, sob ação quer dizer, eu estou com o pensamento com coisas ruins, não estou tão conectado assim com os bons espíritos, eu acabo pensando que eu sou muito bom, que eu escapei disso, que bom, agora eu posso começar tudo de novo e continuar fazendo as mesmas coisas, né? A fatalidade que parece presidir aos destinos da vida material seria um efeito do nosso livre-arbítrio? Só para afirmar, né? Tu mesmo escolheste a prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Essa questão de quanto mais difícil for a prova, não porque alguém esteja lá fazendo anotações e dando pontuação para a gente, mas porque quanto mais eu suporto quanto mais eu suporto uma prova difícil, mais eu aprendo e me elevo através dela, né? Os espíritos fracos, né? Aqueles que ficam... A gente vê as pessoas, né? Uma pessoa que tenha bastante dinheiro, que está lá viajando, lá nas Maldivas, está todo mês lá nas Maldivas, a gente fala, nossa, queria uma vida daquela, né? Mas uma pessoa que está nessa condição, muitas vezes, não fazendo julgamentos, mas muitas vezes não está avançando tanto quanto uma pessoa que está numa condição muito mais difícil, né, de vida.
Eu vou passar aqui. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente, né? Ele está falando aqui do caso da ponte, que até você falou. Eu vou passar, tem uma ponte ali na frente, eu vou passar, ela desmorona, eu me acidento, eu morro. Por que a ponte desmoronou justamente comigo? Era a minha hora? Foi um espírito que fez ela desmoronar? E aqui ele responde, né, que quando o homem passa por aquela ponte, não é um espírito fora que me impele a fazer isso. É o instinto, o meu próprio instinto do meu destino que me leva para aquela ponte. Então, eu entendo que eu, espírito, de alguma forma, eu não sei nem dizer como, né? Mas eu percebo, entendo que ali naquela ponte está o meu destino, porque ela vai cair e eu me dirijo a ela. Alguém quer adicionar alguma coisa aqui? Não, está tão perfeitamente explicado que... Tá. Aí, só que aí eu vi lá que no Livro dos Espíritos parece que está contra isso aqui. Por quê? Diz assim, se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada, que seria ou de atravessar a ponte. Então no Livro dos Espíritos diz que os espíritos inspiram a ideia. E aqui diz que não é um espírito que o impele, é o meu próprio instinto. Eu achei legal citar porque eu fiquei, parecia uma contradição, né? Eu fui procurar. E eu até resolvi colocar aqui para as pessoas entenderem o que a gente precisa sempre fazer, né? Se parece haver uma contradição, vamos procurar. Que fontes a gente tem da Revista Espírita traduzida? A gente tem o Kardecpedia, a gente tem na Amazon, a gente tem algumas outras, na FEB tem as revistas lá, né, para download. Então vamos revisar as traduções. Vamos, se possível, a gente viu ali, está tudo concordante, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, está tudo falando a mesma coisa que eu li. Aí eu tive que ir, no meu caso, lá no texto original em francês. Eu não entendo francês, mas eu peguei, tentei entender as palavras ali, copiei, colei lá no tradutor do Google e vamos entender o que ele está falando ali. E realmente é isso mesmo, parece uma contradição. Dar uma de Sherlock Holmes aqui, né? Mas no fim, aí, se a gente encontrou isso, a gente tem que então parar para pensar, peraí, por que tem essa... O que está acontecendo? Às vezes a gente não encontra essa resposta na hora, para um pouco, pensa, sai, vai tomar uma água. De repente, você consegue entender um pouquinho melhor, né? Então eu acho que não é uma contradição, porque lá no começo ele diz que o instinto age em primeiro lugar. Então pode ser que, pelo que eu entenda, instinto, me dirijo à ponte. Só que aí entra a consciência. A minha consciência, eu, espírito, sei que ali na ponte está a minha desgraça. E entra aquele conflito. O destino quer, mas o espírito começa, não, eu não quero porque isso não vai ser legal para mim. Tanto é que tem muitas pessoas que têm, antes desses momentos, uma certa melancolia, né? Ficam tristes porque vem alguma coisa. E eu posso querer não seguir em frente para esse destino. Então, entendo que daí viria um bom espírito que me intui, siga em frente. Para a gente ver como o acidente da ponte, eu morrer ali, não é necessariamente uma coisa má, ruim, né? Diga. Não, o teu raciocínio foi mais ou menos o que acho que tu conseguiu traduzir, né? Tá. Ariane? Não há contradição, concordo. A gente já discutiu um pouquinho isso anteriormente, mas é uma coisa que nessa parte aí desse texto, eu achei lá na questão 858, ele faz assim, ó, é o homem que teme a morte e não o espírito. Isso para mim é muito importante, assim, porque é o homem que teme viver, que teme, verdade. Ai meu Deus, eu vou morrer, como é que vão ficar meus filhos, minha mãe, meu pai, minha filha, né? Agora os outros, o espírito não, o espírito sabe que ele vai morrer. Uhum. O espírito, verdade. aliás, ele não sabe que vai morrer, eu falei errado.
Ele sabe que o corpo dele vai morrer, né? O espírito continua. Então, quem teme é o corpo só. Então, é isso que eu quero acrescentar. Legal, bem isso aí, Aninha. Ótimo, complementou muito bem. Legal. Aí, os espíritos podem advertir-nos diretamente de um perigo? Ele está falando aqui sobre aquele caso da intuição, né? Kardec cita aquele exemplo que a gente conhece no dia a dia. A pessoa vai sair da casa dela e vê aquela vozinha na cabeça. Não vai por ali. Não vai por ali porque tem uma coisa ruim. Não vai por ali que tem uma coisa ruim. Às vezes a gente até volta para trás, mas fala, não, que coisa ruim nada, eu vou sim. E vai. No caso que Kardec cita, essa mulher que foi, de repente caiu um vaso na cabeça dela, e ela estatelou no meio da rua, né? Então, peraí que eu estou aqui. Resposta. Era o instinto, não era o espírito que estava me falando, era o meu próprio instinto que estava falando, não vai por ali porque ali tem uma coisa ruim. Ele até fala, né, que nenhum pressentimento tem essa característica tão direta assim, o pressentimento normalmente é muito mais vago, né? Então, a minha conclusão, que vemos que o nosso próprio instinto desperta uma advertência do que vai vir, mas a escolha de seguir em frente não é necessariamente ruim. Por mais que o meu instinto diga que o vaso vai cair na minha cabeça e eu vou me acidentar, o fato do vaso cair e eu me acidentar não é necessariamente ruim, é uma prova pela qual eu tenho que passar, né? E que aí talvez pode ser mesmo até uma intuição dos bons espíritos, porque se o instinto falou não vai, talvez o bom espírito venha e fala, vai sim, porque você precisa. Entendi. Né? Aí eu queria citar o Livro dos Espíritos, questão 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro, caso do náufrago. Parece que não podiam escapar da morte. Quer dizer, o do náufrago não, porque ele sobreviveu. Não há nisso uma fatalidade? Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, é só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a gente não pode escapar a ele. Então, ele está dizendo aqui, você tem o instante da morte, você não pode escapar desse momento. Aí Kardec pergunta, então, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, a gente não morre? Não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que você parta. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, o do homem, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Né? Então, aqueles casos de que a gente vê, né? Tem dois casos de pessoas que o avião se acidentou lá no passado, elas caíram de quilômetros de altura e sobreviveram. As coisas loucas, assim, mas sobreviveram, bateram nos galhos de árvore. Talvez assim, talvez não era o momento delas morrerem. Depois eu vou fazer umas questões aqui, mas que vocês já sabem. Passar para a próxima aqui. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Então, aí vem aquele questionamento. Mas será que esse assunto está totalmente respondido? Será que a gente entendeu bem já ele? Será que eles responderam tudo o que dava para responder? Eu acho que não. Talvez o meu entendimento seja muito limitado, não consigo compreender o que eles falaram, mas para mim parece que não. Por quê? Por causa de coisas como essa, um vulcão, ou como uma bomba H, né? E eu vou citar e a gente tenta fazer algumas divagações aqui. Para mim, eu penso assim, um assaltante entra em uma casa e na briga ele mata uma pessoa. Entendo que a hora daquela pessoa não havia chegado, pois sua morte resultou do livre-arbítrio de outro, que eu quero dizer. O assaltante tomou a decisão de entrar lá, de assaltar, e naquilo matou aquela pessoa. Foi uma decisão dele. Eu acho que isso a gente entende muito bem, né? O assaltante não estava predestinado a ir lá e matar aquela pessoa porque chegou a hora dela.
certo? Tá, mas tudo bem. Mas a aprovação da pessoa ou da família da pessoa, eu acho que nesse caso é principalmente da família da pessoa, tá? Mas enfim, a aprovação dela era morrer em um assalto. Era uma aprovação que ele e a família iam ter que passar. Muito bem. Chegou na hora, o ladrão pipocou, ou o ladrão pipocou não é o termo, mas vamos usar o termo bem coloquial, pipocou, tá? Ele deu uma crise de consciência nele, ele não atira. Tudo bem. Depois de um tempo, vai aparecer outra oportunidade que aí sim essa pessoa vai vir a falecer, tá? A não ser que mude a aprovação dela. Tipo, ela aceitou isso como provação de evolução, mas através da melhoria dela, ou ela começou a ter alguma iniciativa para alguma outra coisa e mudou-se os rumos, tá? Mas a aprovação que ela escolheu, teoricamente, ela tem que passar. Tá. A Ariane quer falar? Não? É nesse sentido que eu falo. Eu ainda não consigo entender assim, porque para mim, é aquela questão do entendimento de cada um. Para mim, se o assaltante fez aquilo, a decisão foi dele. Aquela pessoa, teoricamente, teria que viver mais. Ela não estava planejada de morrer naquele momento. E o assaltante encurtou a vida dela por aquela ação. Mas, né? Aí é outra questão. Um cataclisma, um vulcão, um tsunami como lá de 2011, né? 2009. Ou um país pega e lança uma bomba como lançou lá em Hiroshima. Eu penso assim, o que eu entendo, algumas pessoas se salvam, porque elas definitivamente não deveriam morrer. Mas, e todos os outros? Porque existem, numa condição dessa, as pessoas não têm como escapar daquilo. Né? Uma bomba que vai ser jogada ali, não tem como... O que eu quero dizer é, eu não consigo conceber que 300 mil pessoas se reuniram no mesmo local porque elas estavam destinadas a morrer de uma bomba. O que eu consigo entender é que elas talvez até soubessem que isso poderia acontecer. Talvez tivesse algum tipo, nem todas, que isso poderia acontecer, mas não que elas deveriam morrer. Então isso para mim seria um ato criminoso, né? Já no caso de um cataclismo, um vulcão, para mim é por conta de eu ser um espírito encarnado, eu estou sujeito às condições do globo. O que vocês acham? É mais ou menos isso que você disse agora no fim. Estou sujeito a condições do globo. Viver é perigoso. Todos nós vamos morrer um dia. É perigoso viver aqui. Tem vulcão, tem cara louco que dá tiro e entra na casa das pessoas e dá um tiro, tem vulcão, tem avião que cai, tem... A chance de cair um avião é pequeníssima, mas pode acontecer. A chance do meu prédio, eu moro em apartamento, a chance do meu prédio cair é mínima, mas pode acontecer. Tem um terremoto aqui e desmoronar a minha casa, ou um louco bater, sei lá, alguma coisa assim. Então, viver é perigoso, não tem como a gente escapar. Ou a gente vai morrer de morte natural, que está doente morrer, ou vai acontecer alguma coisa assim. Quando morre todo mundo junto, é porque aquela situação levou a isso. Um avião vai lá, 300 pessoas dentro do avião. Se o avião cair, morre todo mundo. Quem está lá dentro sabe disso. Você sabe que o avião pode cair. Só que, claro que a gente não pensa nisso. Então, a morte faz parte da vida. Não tem como escapar. Assim que eu penso. Então, essas coisas assim, aí você fala assim, é um mal necessário. Eu não acho que, por exemplo, o vírus, a gente está passando por uma pandemia acabando praticamente, mas ainda tem. É da vida isso, ter um vírus que mata pessoas. Uhum. Antigamente eram outros vírus. Antigamente era infecção, as pessoas morriam de infecção, agora não morrem mais tanto. Morrer de dor, agora não morre mais tanto. Morrer de dente inflamado, agora não morre mais tanto. Mas é normal isso da vida, assim que eu vejo. Olha, eu acredito na aprovação mesmo. Ou seja, pessoas que antes de nascer optaram
por perecer por uma bomba ou por um vulcão, né? Ou seja, juntou aquele monte de gente que queria a aprovação da morte em guerra. Então, foi aquela turminha toda para aquele lugar para passar por aquilo, né? Então, estava lá. Se tu entender, cara, eu não vou falar em política, pelo amor de Deus, a gente não pode falar nada de política aqui, né? Mas olha só, o Japão, antes da bomba atômica, tá, era um país imperialista no mais ruim sentido da palavra, né? Porque a gente tinha muitos impérios, né? Mas o Japão, ele torturava, o Japão foi um dos impérios mais cruéis, né, que teve. Depois da bomba atômica, o país se tornou um dos países mais civilizados do mundo. Então, ou seja, ele foi um dos mais cruéis em 50 anos para um dos mais solidários. Tá? Então, isso aí feriu todo o orgulho nacional, toda a mentalidade nacional. Tá? Mas tudo bem, isso aí, mas só para brilhantar, que foi da mesma coisa que aconteceu com o Japão, as provações fazem com nós a mesma coisa. Elas pegam, nos tornam, se nós soubemos, que eles podiam ter ficado lá arrasados com a coisa. Não, eles se tornaram melhores. Mesma coisa nós. Acontece uma aprovação, a gente pode ficar depressivo num canto, chorando as pitangas, ou a gente pode dar a volta, tá? Mesma coisa. Mas no caso das pessoas que morreram, eram pessoas que aceitaram a aprovação de morrer. O sofrimento da morte daquela forma, tá? No caso de provação, se for expiação, tá? Foram pessoas que mataram outras em guerras e estavam ali acontecendo com elas a mesma coisa. Eles não tiveram, não aproveitaram oportunidades para que não perecer dessa forma, né? Tanto que muita gente que sobreviveu à bomba atômica de Hiroshima foi para Nagasaki, pedir ajuda. Depois de alguns dias, Nagasaki também foi bombardeada, todos eles morreram a mesma coisa. Sim. E só para constar que, mais uma vez, todo esse gênero de provas que acontece é sempre escolha do espírito, né? Não é Deus que diz, você matou, você vai morrer agora. É o próprio espírito que acredita e muitas vezes não consegue nem se libertar, né, de uma culpa. Ele fica com aquilo de uma forma... Isso tem, inclusive, no caso do Antônio B., no Céu e o Inferno, em que ele planeja que ele seja enterrado vivo, porque ele acreditava que ele precisava passar por aquilo por ter feito isso em outra vida, com uma pessoa, né? Então, fica bem claro lá que é a escolha do espírito sempre. Não foi compulsório. Ele quis assim, porque ele assim fez a outra pessoa. É muito interessante, é muito interessante. Estamos terminando já. Eu ia falar aqui desse caso do avião, mas já ficou... Acho que a gente já falou bastante aqui. E aí, só para finalizar isso aqui, eu penso também que muitas vezes a gente também recebe intuições, com certeza, de bons espíritos, do nosso protetor, do mentor, quem seja, em que tente falar para a gente realmente não ir por aquele caminho, porque ali é algo que a gente não deve passar. Aí seria o contrário de tudo isso que a gente está falando. Mas a gente, por não prestar atenção, não estar vigilante, alguma coisa assim, a gente acaba mesmo assim indo por não houve esse bom conselho, ou mesmo que seja a voz da nossa própria intuição, né, do nosso instinto, a gente segue e acaba se dando mal. Né? Meu vídeo travou. Travou? Travou, mas eu vou continuar falando aqui se ele não voltar, porque eu não vou parar agora. Eu acho que continua, o slide está passando, né? Sim. Vamos só falar desses aqui para a gente dar introdução para a próxima live, então? Sim. Aqui Kardec vai falar sobre as evocações particulares, né?
que inclusive é uma coisa que hoje em dia está totalmente em desuso pelos espíritas, eu não diria no espiritismo, né? Há uma opinião geral de que não se evoca espíritos, não se fala com os espíritos para eles terem mais o que fazer. E Kardec mostra, embora ele fosse um pesquisador com um intuito muito importante, e a gente tem que pensar nisso, mas que essas evocações são importantes. Por quê? E aí ele dá as diferenças entre os espíritos, né? Porque os espíritos superiores, eles têm muito a ensinar, mas a nossa distância com eles é bastante grande. Os espíritos ele usa a expressão mais burgueses, e eu entendi que ele quer dizer os espíritos assim como nós, que são naquela época os burgueses, né? Os espíritos que estavam ali a vida nas cidades, né? Buscando, sei lá, criar seus empreendimentos, né? Ligados a essas coisas do dia a dia. Espíritos como nós. Então eles... Pessoas comuns. E eles trazendo... Isso. E eles dando esses relatos de si mesmos, eles criam conosco uma proximidade muito maior, né, do que a gente consegue se ver na história deles, né? E a outra vantagem também que ele fala é que a gente consegue... Ele quer dizer que a comunicação de todos os espíritos é importante e é útil. A gente não precisa só ouvir os superiores, até nas comunicações dos inferiores a gente adquire muito conhecimento. E que aqui, né, quando ele se apresenta, esses mais como nós, e dá detalhes da sua vida, do passado, a gente consegue muitas vezes até constatar que realmente é ele mesmo que está ali. E isso se torna muito mais palatável, eu diria, né? Ele usa a expressão aqui, né? É um romance dos costumes da vida espírita sem a ficção, porque é justamente para mostrar que é real aquilo e que eles não estão falando, não estão inventando nada, né? Claro. Semana que vem nós vamos entrar bem nesse assunto e vamos se afiar bem. O pessoal que está assistindo aí, vamos caprichar nas perguntas, nos questionamentos, porque eu acho que é muito interessante essa parte aí. Né? Muito mesmo. A gente não querer falar só com o doutor, a gente querer falar também com aquelas pessoas mais simples, que ensinam muito. E ali é a mesma coisa, né? Então vai ser a gente começa pelo assassino Lemaire. Vai ser muito, muito interessante esse tema. Sempre vocês podem ir lendo junto com a gente antes, né, de vir para a reunião, para ser mais produtivo ainda aqui. Bom, vamos curtir o vídeo, seguir o nosso canal. Isso, é verdade. Compartilha aí com o pessoal. Compartilhar nas redes aí, gente, nos WhatsApps. Vamos fazer essa iniciativa crescer, que é para a nossa evolução. Né? Sim. Isso. Sim. Isso mesmo. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Não? Alberto, não? Vamos lá. Vai. Rogamos aos bons espíritos que investem em nós. Os agradecemos. Eles tiram tanta gente que precisa de assistência, eles se dedicam a nós. E as pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão participar. Então, agradecemos a eles e agradecemos a Deus, principalmente por essa oportunidade de presenciarmos, né, e evoluirmos, né? Porque a gente não pode amar as pessoas porque elas foram ou porque elas são. A gente deve amar por aquilo que a gente vai ser e por aquilo que a gente pode ser, principalmente. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos, então. Obrigado para quem ficou com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima semana.